Vamos lá, pessoal, 9:05. Hoje vocês estão tudo bem quietinhos, né? Tem menos gente na sala hoje. Mas vamos dar sequência aqui no assunto que a gente começou a falar durante o meio da semana, que é sobre fundamentos de finanças, né? A gente falou sobre alguns pontos super importantes, a gente calculou alguns fluxos de caixa ali, demonstrativo de empresa, etc. Só que ficou faltando, falou sobre cupom cambial também, taxa spot, taxa forward, ficou faltando a gente falar sobre algumas coisas específicas, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais, ainda sobre composição e decomposição de taxas, sobre a parte de matemática financeira, né? Sobre planejamento aqui, etc. Vamos falar um pouquinho sobre financiamento imobiliário, tabela SAIC, tabela Price. Vamos falar um pouquinho também sobre como isso pode ser cobrado durante a prova, né? Mas mais importante do que o conteúdo das questões em si, igual eu comentei com vocês na aula passada, é entender o fundamento por trás disso, para que fique simples, para a gente resolver o restante do simulado na plataforma, para que a gente, eu vejo que muita gente acaba fazendo questões de outros materiais também, acho muito bom isso. Obviamente a gente tem que se munir de todo o potencial que a gente tiver, né, de tudo que a gente tiver às nossas mãos e repetir, 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 muito suor para chegar lá no dia tá muito fácil, né? A gente traz um esboço central aqui para falar sobre o conteúdo que a gente precisa entender. E, obviamente, o que fugir disso aqui e o que vocês quiserem falar, eu estou sempre 100% disponível aqui para vocês, tá bom? A gente fez uma questão semelhante ali na aula passada, só que eu queria trazer uma abordagem diferente, até uma fórmula de calcular diferente também. Às vezes a gente consegue simplificar muitas coisas em alguns momentos, né? Vamos lá para a questão. Considere os retornos recebidos de uma aplicação e as inflações nos respectivos períodos, né? Então, eu tenho inflação ao período aqui. É, no ano 1, o investidor teve uma rentabilidade de 4% e inflação de 7%. Então, ele não teve retorno real, né? No ano 2, ele teve uma rentabilidade de 9% e uma inflação de 5%, ele teve retorno real aqui. No ano 3, uma rentabilidade de 5% em deflação, uma inflação negativa de 2%. E no ano 4, uma inflação de 12% e uma rentabilidade de 12% e uma inflação de 5%, né? Podemos afirmar que a taxa real do investidor, que o investidor obteve no período foi de. Eu acho super importante, a gente já falou disso aqui, eu vou falar todas as aulas que eu entrar. Semana que vem eu vou estar junto com vocês também. Gente, grifa tudo que está aqui. A inflação, olha, ela está ao ano, né? Ela está ao ano. Ele está dando, ele quer ao período. Então não vamos errar isso aqui não, que às vezes a gente pode se complicar um pouquinho, né? Qual que seria a forma mais fácil de fazer isso aqui, né? A gente pode fazer o retorno acumulado dos dois aqui, né? Suponhamos que a gente tem uma base 100, né? Vamos lá para calculadora financeira, né? Para HP. Suponhamos que a gente tem uma base 100 e aí no primeiro ano a gente teve uma rentabilidade de 4%, né? Então 100, 4% mais daria 104, né? No segundo ano a gente teve uma inflação, uma rentabilidade de 9%. Vamos somar isso aqui, 9% mais 113,36. No terceiro ano, 5%. 5% mais, a gente teve 119,02. No ano 4, 12% mais. Então, no total, ele teve 33,31 de rentabilidade, né? 33,31. Beleza, se a gente colocou isso aqui em base 100, só para chegar na forma mais fácil de calcular isso aqui, né? E a inflação também, né? É, a gente teve no primeiro ano ali, se a gente considerar a base 100, a gente teve uma inflação de 7%. E vamos somar. No segundo ano, teve uma inflação de 5%. Vamos somar aqui também. Mas no terceiro ano teve uma deflação, inflação negativa de 2%. Aí a gente vai subtrair. E no quarto ano, a gente teve uma inflação de 5%. Vamos somar aqui. Então, a gente teve 115,60. Então, teve 15,60 de inflação. Tá? 15,60, né? Acho que fica claro dessa forma aqui, né? Qual outra forma que a gente pode fazer? Deixa eu apagar o ao ano aqui, né? Eu posso fazer um menos o outro aqui, né? Só que eu vou subtrair, simplesmente tirar 4 menos 7. Não, eu vou fazer 1,04 dividido por 1,07. Aí no ano 2, vou colocar o resultado disso aqui logo logo. No ano 2
1,02, é, 1,09 dividido por 1,05. E eu vou chegar no mesmo resultado que eu fizer aqui dessa forma, né? Eu vou subtrair os 15,60 dos 33 e 31 de forma nenhuma. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, né? É 1,3331 dividido por 1,1560, né? Vamos voltar lá para HP. 1,3331 entra 1,1560. Divide 1 menos 100 vezes. Então deu 15,32, 15,31 a do período, tá? Então podemos afirmar que a taxa real que o investidor obteve, ou seja, a taxa real, que é a rentabilidade menos a inflação, ele obteve um retorno ao período de 15,31. Perfeito aqui? Tem alguém com o microfone desmutado? Acho que é a Silvana. Se quiser perguntar alguma coisa, Silvana, não sei se ligou para perguntar, fica à vontade. Senão vamos tocar para frente aqui. Vamos só fazer a decomposição disso aqui, que eu acho que é importante fazer das duas formas. 1,04 por 1,07. 1,04 entra 1,07. Divide 1 menos 100 vezes 96,33. Menos 96,33. Vamos limpar isso aqui, que bagunça danada. Então eu vou ter 100 mais menos 3,7, né? Eu tive um retorno negativo de menos 3,7, 1,09, 1,05. Legal, mas só a gente decompor isso aqui. Beleza? Vocês chegaram nesse resultado aqui? A a Silvana falou que não era para perguntar. Senão vamos para a próxima aqui. Eu acho que tá bem explicadinho aqui. Deixa eu passar para a próxima. Vamos lá. Marília e Disseu são os provedores da família Martins. Acreditam que trabalharão por mais 30 anos, 360 meses, poupando 10 mil por mês na primeira década, 12 mil por mês na segunda e 8 mil na terceira, né? Então a gente tem um horizonte de tempo aqui de 360 meses que a família vai poupar, né? Só que ele vai ser dividido ali em um primeiro período de 120 meses, depois de 120 até 240, mais 120 aqui, né? 120, 240, 360, né? Qual que vai ser o PMT aqui, né? O PMT vai ser diferente em todos esses prazos, né? O N vai ser de 120 sempre, e o PMT na primeira década vai ser de 10 mil por mês, na segunda de 12 mil e na terceira de 8 mil. Tem como fazer isso de forma simplificada aqui? Ó, hoje eu estou num ambiente diferente, minha filha está passando um pouquinho mal, está meio febril, talvez vocês ouçam crianças chorar, cachorro latir, não reparem não, tá? Mas vamos lá. Tem como fazer isso aqui de forma simples? Assim, não, a gente vai ter que fazer, dividir em três passos aqui para chegar no resultado final, tá? O que que a gente tem? A gente tem o PMT diferente, então PMT1 que é de 10 mil. A gente tem o PMT2, que é de 12 mil. E a gente tem o PMT3, que é de 8 mil. O que mais que a gente tem aqui, né? A gente tem a rentabilidade. A gente tem o I, os juros, que é de 3% ao ano, né? Só que ele está poupando ao mês. Então a gente tem escalas diferentes aqui, né? Grandezas diferentes. A gente tem o PMT ao mês e a gente tem a taxa ao ano. Então a gente tem que calcular essa taxa aqui ao mês também para facilitar a nossa vida, né? Lembra como a gente fez lá? 1,03. O que eu quero por o que eu tenho. Eu tenho 12 meses, eu quero de um mês, né? Vamos fazer isso na calculadora. 1,03 entra. Eu quero um mês e eu tenho 12 meses. Divide, eleva
1 menos 100 vezes. Deixa eu colocar isso com 4 casas decimais aqui. 1,03 entra 1, 12, divide, eleva 1 menos 100 vezes 0,2466, que é igual a 0,2466. Beleza. Com isso, a gente vai chegar sempre nos valores futuros aqui. Então, nos pontos de checagem aqui, que ele vai mudar a PMT dele, né? Então, vamos lá. Ano zero, ele tem zero de valor presente, né? Só que quanto que ele vai poupar? Ele vai poupar 10 mil. 10 mil que é a PMT. 10 mil que é a PMT. A taxa de 24,66. 24,66. Ponto 24,66 é a taxa durante 120 meses. Qual que vai ser o valor futuro dele? Então, nesse primeiro ponto aqui, ele vai ter, vamos voltar no HP, 1,394,456. 1,394,456 e 53. Legal. Vou zerar o financeiro aqui, colocar positivo e colocar que o valor presente dele nesse ponto 1 agora, ele é de 1.394.000. Ele não é mais zero, né? Qual que é a taxa? A taxa vai ser a mesma, ponto 2466, e o prazo 120. N. Qual que vai ser o FV dele? Opa, peraí aqui. 1.394.456. 1.394.456. 1.394.456 é o PV. Quanto que ele vai poupar? 12 mil, né? 12 mil, que é o PMT, taxa de ponto 2466 e o prazo de 120. Qual que vai ser o FV? 3.547.319. Então, no ponto 2 aqui, 3.547, 3.547, 319,58. 319,58. Eu não coloquei todas as casas decimais, pode ser que vai dar uma diferencinha ali, mas vamos junto aqui. Legal. Eu vou zerar todos os dados financeiros aqui. Zerei o financeiro, coloquei positivo. É o PV. Eu zerei tudo. 3.547, 351, não, 3.547, 319,58. 3.547, 319,58, não é isso? PV. A taxa, ponto 2466. O N, que é o 120. Qual que vai ser o valor futuro dele? 4. Acho que tá errado aqui, hein? Vamos voltar aqui, pessoal. Deixa eu ver o número certinho. 3.547, 319,58. 3.547, 319,58. Esse vai ser o meu PV. 120 é o N. A taxa é 24,66. 24,66. Ponto 24,66 é a taxa. Qual que vai ser o meu FV? 4.717. Ah, não, aqui vocês não me corrigiram, né? Poupar 8 mil no terceiro. Eu não sei se eu que estou desatento aqui com essa questão da minha menininha, vocês me desculpem, mas vamos voltar aqui que ele muda o PMT dele, né? O PMT dele agora vai ser 8 mil, gente, 8 mil. 8 mil vai ser o PMT dele. Qual que é o PV? 3.547, 319. 3.547, 319,58. PV, a taxa de 0,2466, 120 meses. Qual que vai ser o FV? 5882. 5882. Temos aqui a letra A, tá? A gente peço desculpa pela falta de atenção aí, que tinha mudado aqui, mas todo mundo chegou na resposta. Eu ia até pedir para cancelar com vocês hoje por conta da questão do meu neném, mas falei, não, todo mundo vai acordar cedo, não vou fazer saírem da cama de graça, né? Mas vamos dar sequência aqui. Chegaram na. Só sinaliza no chat aqui para mim, quem tiver. Chegaram na resposta juntos? Não chegaram? Então, assim, a gente tem que ficar atento nisso, né? Igual eu quase boiei aqui e estava colocando PMT diferente. Então, vamos ter que fazer em 3 prazos diferentes, com 3 PMTs diferentes aqui, para chegar no valor futuro de quanto que ela vai ter ao final de 30 anos. A gente tinha a taxa ao ano, então a gente transformou ela em ao mês, porque a poupança dela vai ser mensal,
para a gente não confundir esses prazos, isso que é importante. Ah, gente, obrigado, vocês responderam aqui, fico muito feliz de estarem acompanhando comigo. Vamos junto nessa aí, né? Bom demais. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Questão de número 3. Deixa eu colocar uma água aqui. Enquanto isso, vocês vão resolvendo. Quem resolver primeiro, já manda aqui no chat pra gente, que é um conteúdo semelhante à da anterior, tá? Não sei onde vocês estão, mas hoje eu tô no sul de Minas, aqui acordou um gelo danado, viu? Meu Deus. Tô até de jaqueta, né? Vamos lá para número 3. Desliguei a caneta. Tânia Valente é uma pessoa bastante consciente da necessidade de formar patrimônio. Aos 32 anos, acumulou 230 mil e pretende se aposentar daqui 20 anos, tendo constituído uma reserva de 3 milhões. Qual é a sua taxa de retorno requerida? Quanto que ela precisa, né? Considerando que ela aportará 8 mil mensal. O que que a gente tem aqui? A gente tem o PV dela, de 230 mil. A gente tem o N, que são 20 anos. 20 anos vezes 120, 240? 240, né? Hoje a cabeça não tá legal. 120 entra 20 vezes 240. Bate até um zero a mais. 240 meses. A gente tem o, o PMT dela. O PMT que vai ser 8 mil. E a gente tem o valor final, FV, que ela precisa, né? Que é de 3 milhões. Então, assim, tudo que for. O que importa para a gente aqui na HP, a gente sempre colocar os sinais negativos, né? Então, eu estou tirando o meu caixa e colocando na conta ali, eu coloquei positivo, da mesma forma que eu vou fazer a minha poupança mensal, o meu FV ele tem que ser negativo. Ou se eu quisesse deixar o FV positivo, eu tinha que colocar o PV e o PMT aqui negativo. O importante é que eles estejam com os sinais trocados, tá bom? E o N de 240 meses. O que que eu quero? Eu não tenho a taxa, né? Eu quero a taxa aqui de retorno mensal. Então, vamos lá. Isso daqui é simplesmente para a gente não se confundir com essa questão da financeira ali, de colocar os sinais realmente trocados, né? Eu tenho um PV de 230 mil, eu tenho um PMT de 8 mil, eu tenho um N de 240 meses e eu tenho um valor futuro que ela quer chegar aos 3 milhões CHCS FV. O que que eu quero? Eu quero a taxa, né? 0,2397. É só chamar o I ali 0,2397, responder. Letra D, 0,2397 ou 0,24. Maravilha? Então é bem semelhante à outra ali. O que que eu queria com vocês aqui? A gente não esquece, coloca o fluxo de caixa com sinais trocados. Então tá saindo dinheiro ou tá entrando dinheiro, a gente coloca com sinais trocados. Até a Silvana comentou aqui. Então, Silvana, pensa comigo, ó. Suponhamos que eu tenho duas contas aqui. Eu tenho minha conta corrente e eu tenho a minha conta investimento, né? Se eu estou tirando dinheiro daqui da corrente para colocar um aporte inicial de 230 mil, eu estou fazendo o mesmo fluxo positivo mensalmente, né? Então, todo mês eu estou tirando da minha conta corrente ali 8 mil, 8 mil, 8 mil, 8 mil. Então, eu estou fazendo no mesmo sentido aqui, né? Então, eu vou colocar todos com sinais positivos. E no final, o que que eu vou fazer? No final, eu adquiri 3 milhões de patrimônio nessa conta aqui, só que eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou usar ele como renda, eu vou colocar na minha conta corrente, né? Então, por isso que é importante eles terem sinais inversos aqui, tá bom? Vai ser diferente, por exemplo, quando eu quiser quitar um financiamento. A gente vai ter um exemplo de questão aqui, se não me engano, logo na sequência. Mas importante é eu entender qual que é o fluxo desse dinheiro aqui, tá bom? Ficou claro para você? Maravilha. Vamos para a próxima então. Ó, Jorge Fossato tem 27 parcelas mensais a serem pagas relativas ao financiamento do seu automóvel. As parcelas são fixas no valor de R$ 2.200 e a próxima vence em um dia. Ao consultar a instituição financeira, Jorge verificou que poderia quitar o seu financiamento por R$ 46.466
0,28, né? Qual é a taxa de juros usada para calcular o saldo devedor do financiamento, né? Então a gente tem algumas coisas aqui, né? A gente tem, primeiro, que a gente vai ter que usar o Begin, vai ter que usar o Begin porque é dentro de um dia, então assim, talvez você está lendo essa questão uma hora que já fechou o banco lá, né? Não vai dar para você quitar mais. Então, é na data zero de qualquer forma, sendo que é no dia seguinte, né? Ele tem ainda 27 parcelas a serem pagas, então eu tenho um N de 27. As parcelas são fixas, então eu tenho um PMT também de R$ 2.200, 2.200. O que que eu tenho? Eu tenho o meu PV, que é ou seja, o que que eu estou fazendo quando ele vai quitar isso com desconto? Ele vai trazer todas as parcelas dele, toda a dívida dele a valor presente, né? Isso vai ser 46.466,28, né? É, vamos até. Tem 27 parcelas por 2.200, né? Suponhamos que ele fosse pagar tudo, 2.200 vezes 27. Ele ia pagar 59, né? Só que por que que ele está tendo esse desconto? Está pagando por 46 porque está trazendo isso a valor presente. E o que que a gente quer saber? A gente quer saber a que taxa. Que taxa que está sendo usada para trazer isso a valor presente? Quanto que ele está pagando de juros aqui, né? E esse aqui é um bom exemplo, tá? Concorda que os fluxos de caixa são diferentes aqui, então eu vou ter que usar sinais diferentes, né? Então o meu PMT é uma obrigação que ele está pagando e aqui ele tem um valor a ser pago diferente das parcelas, né? Então aqui a gente vai fazer o seguinte: eu tenho um PV de 46.466,28. Esse é o meu PV. Qual que é a taxa? A taxa a gente quer saber a taxa, a gente não tem a taxa. Quantas parcelas? 27 parcelas, né? Ah, o que que eu esqueci aqui? É no D0, gente. Ia dar errado a resposta, ó. Vence no D0. Então vamos colocar aqui. Como coloca no D0? G, a teclinha azul aqui, no número 7 ali, Begin, tá bom? Depois vamos tirar isso aqui para não esquecer o Begin e dar errado nas outras questões. Mas vamos lá, eu tenho um valor presente de 46.466,28. 46.466,28. Eu tenho um prazo de 27 meses. Eu tenho uma PMT de 2.200. 2.200 é uma obrigação que ele paga. Eu vou pôr sinal negativo. Eu quero saber qual que é a taxa, né? Qual que é a taxa? A taxa de 2%. Vamos ver se tem essa resposta ali. Tem essa resposta, 2% ao mês. Opa, tinha até 2% ao ano aqui, né? Às vezes você vai ler A, B, C e D, já não é C. Pronto, vai, marca. Errou, é 2% ao mês aqui, tá bom? Por que que é 2% ao mês? Como que a HP sabe? Porque eu coloquei o meu prazo aqui em minha PMT, ou seja, no mesmo fluxo aqui de mês, tá bom? Vamos para a próxima? Deixa eu beber mais uma água aqui. Hum, E essa mudança de tempo deixa a gente com a garganta ressecada, né? Não sei vocês. Ó, essa aqui a gente fez uma semelhante na aula passada, tá? Então eu acho que vocês estão craques nisso aqui. A gente até pegou um exemplo fora a questão também, que foi o exemplo da NTNB, para calcular qual a implícita que o mercado está negociando nos dias de hoje, né? E que nem sempre bate com as projeções, obviamente, porque a projeção tem uma medida diferente, uma dimensão diferente do preço, né? Então vamos na sequência aqui. Bebeto tem duas opções de investimentos em títulos públicos. A gente falou de títulos públicos na última aula, né? Com alta liquidez e risco semelhante. Então, isso aqui é importante, tá? Dada todas as condições constantes. Para um prazo de 3 anos. Na primeira, ele receberia uma remuneração de 9% ao ano. E na segunda, 5% ao ano, mais IPCA. Qual é o IPCA acumulado previsto pelo mercado, né? Então, pontos importantes aqui, né? Qual que é o prazo? O prazo são de 3 anos, né? E aí eu tenho dois investimentos que, em tese, eles têm que ser equivalentes, que eles têm a mesma medida de risco, liquidez, prazo e etc, né? Um eu sei que me paga 9% ao ano e o outro ele me paga 5% ao ano, 5% ao ano, e ele me paga mais o IPCA, que eu não sei qual que é, né? Só que eu sei que esse menos esse vai me dar esse. Ah, beleza, então o IPCA é de 4% ao ano,
vezes 3 vai ser de 12% acumulado? Não, não posso fazer isso, obviamente, né? Eu tenho que decompor as taxas. Como que a gente faz isso? A gente faz através de Fisher ali, 1,09 sobre 1,05. Eu vou dividir um pelo outro, né? Isso aqui fica claro, né? Se não fica, gente, pergunta, não tem problema nenhum, não tem pergunta nenhuma boba. Se alguém estiver tropeçando nisso aqui, fala para não tropeçar lá no dia da prova, tá bom? E aí vamos calcular isso aqui, né? 1,09 por 1,05. 1,09. Vamos zerar esse biguinho aqui, que isso daqui me dá gastura, me dá gastura. Não vai alterar em nada nosso cálculo aqui, mas para os próximos talvez altere, né? 1,09 entra 1,05. Divide. Quanto que vai me dar? Uma taxa de 3,81, né? 3,81%. Matei a questão. Tem 3,81? Não tem. Só que é 3,81 ao ano, né? Como que a gente vai chegar ali nessa taxa ao período? 1,0381, 1,0381. Eu quero. Qual que é o período que eu quero? É 3 dividido pelo período que eu tenho. Então não preciso fazer essa divisão nada, né? Posso apagar isso aqui e só elevar 1,381 elevar ao cubo, né? Vamos fazer isso lá? Já está até aqui na calculadora, né? Eu vou colocar aqui 3 eleva 11,87. 1 menos 100 vezes 11,8695, né? Tem essa resposta aqui? 11,87. Então, 11,87% ao período. O outro tá ao ano aqui, tá bom? Podia ter a resposta aqui ao ano, né? Pra gente ser tentado a marcar errado, né? E normalmente a prova faz isso, para pegar a gente de calça curta ali, né? Ó, conteúdo novo, isso aqui é super relevante, tá? Algumas coisas que eu tenho certeza que vai cobrar, e o Bruno, que tá o nome fresco aqui na minha mente, fez a prova recentemente, com certeza cobra. Taxa Spot Forward cobra, cupom cambial normalmente cobra. Saque Price não tem como não cobrar, vai cobrar. Isso daqui tem que ser fácil, 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 fácil pra gente, tá? A gente vai fazer uma questão aqui, que é uma forma que a prova já cobrou algumas vezes, não sei se cobrou na última prova, e vai falar de outras formas que a prova pode cobrar também, tá bom? Mas vamos lá, importante é o quê? Que eu falei no início da aula, a gente entender os conceitos, né? A gente entender o que que é price, o que que é saque, quais as condições que a questão me dá também. Então vamos falar sobre isso, tá bom? Uma família deseja comprar um imóvel e, para tanto, vai precisar financiar 500 mil. Esse vai ser o valor do financiamento. Sabendo que a parcela máxima que poderá pagar atualmente é de 4 mil, analise as condições do financiamento. Então, eu não posso ter uma PMT, ela tem que ser menor ou igual a 4 mil, né? Ela não pode ser maior do que isso. E eu tenho duas condições aqui. Eu tenho uma condição de 30 anos, uma condição de 30 anos, que o meu juro ele vai ser de 0,7% ao mês. A questão foi boazinha aqui, né? Achei que ela ia dar ao ano, que normalmente é como os bancos falam, para a gente calcular o mês. Mas já foi tranquilo. E aí a gente vai ter uma condição de price e saque dentro dessas condições de 30 anos. Então, 30 vezes 120, 360. O Tico-Teco funcionou agora, hein? Aquela hora dos 20 anos não funcionou, não. Como é dos 25, será que vai funcionar? A gente tem 25 anos aqui, 25 anos, uma condição diferente. O juro já não é 0,7. Qual que é os juros? 0,66, né? Tabela saque e tabela price também. Saque e price. Vamos fazer as duas aqui. Qual que é a diferença das duas, né? Price vai ser aquela que as parcelas são sempre constantes. Quando você vai financiar qualquer coisa, financiar um carro novo lá na concessionária ou no banco, você vai pagar parcelas constantes, né? Constantes. E na SAC? Na SAC é o sistema de amortização constante. Então, a amortização vai ser sempre a mesma. A amortização vai ser sempre a mesma, tá? Como assim, Rafael? Olha, se eu estou financiando 500 mil, a minha amortização na SAC, que é 360 meses, vai ser 500 mil dividido por 360. Então, a minha amortização vai ser sempre 1.388,88. 1.388,88.
88. Então, eu sempre estou amortizando do principal ali o mesmo valor, todas as parcelas. O que que vai caindo? Os juros vai caindo, que os juros vai ser sempre sobre o saldo devedor, tá? É, E aí, nos 25 anos, os 500 mil vão ser quanto? 25 entra 12 vezes, ou seja, 300 meses. 500 por 300 divide 1.666,66. Quanto? 1.366, 60, ou 1.600? 1.666,66. É, 1.666,66, tá? Vamos calcular os dois antes de chegar na resposta, porque eu acho que seria até fácil chegar na resposta aqui, né? Primeiro, talvez a gente não precisava nem calcular 4, porque não tem 4 aqui, né? Mas vamos calcular todas aqui para a gente treinar isso bem certinho, tá bom? Qual que seria a primeira parcela aqui na saque de 30 anos? O meu saldo devedor é de 500 mil, que foi o valor que eu financiei, né? E qual que é os juros? Ele é 0,7 ao mês. É bem simples. Eu vou pegar esses 500 mil, 500, aí vou colocar 0,7%, dá 3.500. Só que eu vou pagar os juros mais a amortização, né? Quanto que é a amortização ali? É de 1.388,88. 1.388,88, aí dá 4.888 mais 3.500, aí dá 4.888. Então, essa aqui, ela já não satisfaz a condição que eu preciso, né? Eles podem pagar no máximo 4.000 reais, né? Então, saque, na verdade, a saque com um custo efetivo de 0,7 por 30 anos, ele vai dar uma parcela maior do que ele precisa, tá bom? E a price, vamos fazer a price dela? Como que vai ser a price? Eu tenho 500 mil, que é o meu PV, eu tenho uma taxa de 0,7, eu tenho um prazo que é de 360, eu vou chamar o PMT. Bem simples aqui. 3.809,18. 3.809,18. Beleza, essa aqui atende? Essa aqui atende. Opa, a número um tá certinha, tá bom? Outra coisa que a prova pode cobrar de forma conceitual, né? O que que acontece aqui? Aqui, os juros vão ser decrescentes e a amortização também. Então, a gente pode sempre, a prova pode cobrar de forma conceitual também. É chato pra caramba? É chato pra caramba. Eu gosto de fazer cálculo, mas ele pode cobrar de forma conceitual também, tá bom? Vamos lá para outra, 25. A gente já na saque já fez a amortização que é constante. Vamos fazer quanto que é a parcela total, né? Só que os juros é 0,66, né? Então, 500 entra 0,66%. É, quanto que era a amortização? 1,666. 1,666,66 mais. Quanto que vai ser a parcela? 4.966. 4.966. O que que isso aqui é ideal normalmente? Para quem já tem um perfil de renda um pouco maior, normalmente a saque vai ser um pouco mais vantajosa, porque por mais que você pague uma parcela maior no início, ele vai ter parcelas decrescentes ao longo do seu financiamento, né? Para quem está em início de construção profissional, que tem uma renda um pouco mais limitada, sempre a Price vai ter uma parcela inicial menor. Só que ela vai sempre ser constante, né? Então as parcelas são sempre constantes. O ponto é que, assim, de forma de custo, de maneira generalizada, os dois vão se aproximar muito, né? Mas considera que quem está em início profissional provavelmente vai ter um aumento da sua renda também, né? Então isso aqui vai ficar diluído ao longo dos anos, né? Mas enfim, o que é que importa para a gente aqui, né? Vamos calcular a price por quê? A saque no prazo de 25 anos, ela também não atende a família, porque a família pode pagar no máximo o quê? Uma PMT de 4.000, né? Então já não atende também. Então 2 e 4, o que tem 2 não atende, o que tem 2 não atende. Vamos ver se a 3 atende, né? É um PV de 500 mil, um PV de 500 mil, que é o imóvel que eles estão financiando, a uma taxa de ponto 66, um prazo é de 300, né? Um prazo de 300, qual que vai ser a PMT? 3.832. 3.832.
1.32. Vamos pôr centavos também para ficar bonitinho. Ponto 62. Ponto 62. Rafael, ficar bonitinho é difícil ficar bonitinho com essa letra sua, hein? E é verdade, essa letra minha é horrorosa. Não sei como é que o Felipe aguenta essa letra minha aqui. Mas vamos lá, questão, a letra C, número um e número 3. Gente, ficou claro isso aqui para vocês, todo mundo chegou na resposta, não chegaram na resposta. Fala para mim aqui no chat, por favor, para eu saber se tá claro e se não tiver, a gente voltar, tá bom? Eu falei que outra coisa que poderiam perguntar também, qual que é o valor da 20ª prestação do vencimento do financiamento dessa família na tabela SAC, né? Que eu vou fazer? Se o prazo é de 300 meses, se o prazo é de 300 meses, eu vou pegar, ele já pagou 19 prestações, então eu vou pegar 300 menos 19, 300 menos 19, e vou multiplicar pelo valor da minha amortização constante. Nesse caso aqui, deixa eu limpar a tela já que todo mundo fez. Eu acho que vai ficar mais fácil, né? Vou pôr uma borracha grande aqui. O que que ele poderia pedir? Porque isso daqui é muito cobrado também, tá? Qual que é o valor da trigésima prestação? Da 30ª prestação. Se é a 30ª, ele já pagou 29, né? Então, o prazo que seria de 300 meses, eu vou ter 300 menos 29. Vou multiplicar isso vezes a minha amortização constante, que é de 1.666. Com isso, eu vou ter o meu saldo devedor, né? Vamos fazer aqui? 300 entra 29 menos 271. Entra vezes quanto que é a amortização? 1.666. 1.666 vezes. Então, eu tenho um saldo devedor de 451, né? Quanto que é os juros disso, né? É 0,66. Os juros vai ser sempre em cima do saldo devedor, né? Eu vou ter 2.979 de juros, né? E quanto que vai ficar a minha prestação? Os juros que eu vou pagar mais a amortização, que é de 1.666. Opa, 1.666. Quanto que vai ser a minha parcela? 4.645. 4.645 vai ser a minha 30ª parcela. 4.645, tá bom? Então, isso que ele pode cobrar também, tá joia? Eu acho que fica claro aqui, né? Boa, obrigado por vocês terem respondido aqui. Eu gosto mais quando vocês participam comigo, manda a resposta aqui antes de eu resolver a questão. Isso é muito bom para saber que vocês estão acompanhando junto comigo, né? Vamos lá, próxima questão. Roger Guedes. Roger Guedes fez um financiamento imobiliário. Mais uma água aqui. Fez um financiamento imobiliário utilizando a tabela SAC. O saldo devedor por ele contratado é de 360 mil. Ele já facilitou aqui para mim, já me deu o saldo devedor, para o prazo de 15 anos, a uma taxa de 9,5% ao ano. Sabendo que Roger deveria pagar hoje a parcela de número 29, mas gostaria de quitar o financiamento antecipadamente, ele fez uma consulta para descobrir qual é o seu saldo devedor atualmente. Qual o valor deve ser informado a ele para essa quitação antecipada, né? Então, alguns pontos. Vamos lá. É a tabela SAC, então sistema de amortização constante. Fica fácil a gente resolver aqui, é mais ou menos próximo ao que a gente falou, né? É, o prazo são de 15 anos, quando ele fez o financiamento, e o valor foi de 360 mil, né? A uma taxa de 9,5% ao ano, né? E ele quer, opa, 360 mil, e ele vai pagar hoje a parcela de número 29, né? Então, se ele vai pagar 29, ele já pagou, na verdade, ele já pagou 28, né? E por um prazo de, vamos fazer aqui na calculadora, 15 vezes 12, 15 entra 12 vezes, eram 180 meses no início lá, aqui eram 180 meses, 180. Só que ele já pagou 28, 180 menos 28 dá quanto? 28 menos, faltam 152, né? Faltam, faltam 152. Beleza? Quanto que ele financiou? Ele financiou 360 por 180, né? Por 180 meses. Ele financiou 360 mil, 360.
em 180 meses. Eu sei que a amortização dele é de quanto? É de R$ 2.000. Até aqui tudo bem? A amortização. A amortização dele era os 360 mil, dividido pelo 180, que vai ser R$ 2.000, certo? Então faltam 152, é 6, né? 152 vezes R$ 2.000. 152. É 304 mil o saldo devedor dele? Aqui que é um ponto interessante, né? Ok, a questão tem até 304 mil, né? Só que fala que ele vai pagar a parcela hoje, né? Eu não tenho que usar a biguinha aqui porque não é a questão, né? Mas se ele vai pagar a parcela hoje, concorda comigo que ele vai pagar a parcela de número 29. Só que a de 28 aqui, ele já pagou e já se passaram 30 dias? Já se passaram 30 dias? 30 dias. Daqui para frente, para o prazo que faltam até os 180 meses, ele não vai pagar juros, né? Ele vai pagar só o principal, só a amortização, que seria o valor de quanto? 108, 304 mil. Isso aqui vai ser 304 mil. Só que o banco ele quer os juros que ele ficou 30 dias aqui, né? Beleza, ele pagou 28, mas ele ficou 30 dias para pagar a próxima prestação, né? Então a gente tem que calcular isso aqui, né? Os 304 mil vezes o juro que ele vai pagar. Opa, aqui a questão já me complicou um pouquinho, né? A taxa de juros dele é 9,5% ao ano. Vamos colocar isso aqui em mês? 1,095, 1,095, entra, 12 divide, eleva 1 menos 100 vezes 0,7592 é a taxa ao mês, né? 0,7592 é a taxa ao mês. Gente, tá fácil aqui resolver essa questão de transformar os juros ao ano, em mês. Se não tiver, pelo amor de Deus, fala, não deixa passar não, tá? Rafa, faz de novo. Você passou rápido ali na calculadora. A gente faz, tá bom? Beleza, e ele tem um saldo devedor de 304 mil. Então, eu vou dar um enter aqui, vou colocar 304 mil. Tá vendo essa teclinha aqui em cima do STO? Eu vou inverter os dados, tá? Então, eu vou trazer o 304 mil para frente e vou jogar a taxa para trás, só para eu calcular. E aí, vou apertar porcentagem aqui. Quanto que ele vai pagar de juros? 2,307 por esses meses. Entra. Quanto que era o saldo devedor dele? 304 mil, né? Então vai ser 306, 307 para ele pagar. Tem essa resposta aqui? Tem essa resposta. Letra C. 306, 307. Ficou claro isso aqui para vocês? Então, se ele fosse pagar logo, imediatamente após ter pago a 28ª parcela, beleza. Mas foi no vencimento da 29ª, tá? Então, ele ficou um mês utilizando o capital do banco ali de forma geral. Maravilha? Podemos ir para a próxima? 9h47. Dá para a gente resolver muita questão aqui ainda, tá? Ó, essa aqui ficou desconfigurada, mas dá pra gente enxergar bem, hein? Tem como trocar isso aqui? Não tem, depois vou ter que mudar no PowerPoint, mas tranquilo. Romário recentemente deixou o seu emprego depois de 25 anos e uma extensa carreira corporativa. Ele pretende investir em uma franquia de chocolates e recebeu a informação de que teria que investir 1 milhão na franquia com os seguintes fluxos de caixa livre esperados para os anos seguintes à abertura. Considerando uma taxa mínima de atratividade de 10% ao ano, qual será o payback descontado desse investimento aproximadamente? Isso daqui é super interessante, gente, porque assim, se a gente falasse só do payback, não do payback descontado, a gente somaria, ele teve aqui, vamos desenhar o nosso fluxo de caixa aqui, né? Ele desembolsou 1 milhão, então o Roberto pegou um acerto legal da firma ali, está querendo realmente investir, gastar seu dinheiro, e aí, todos os meses, ele recebe aqui o caixa da empresa, né? Então, no primeiro ano, eles faturaram 120, no segundo ano dobrou, aí no terceiro ano já estabilizou um pouquinho mais, subiu próximo a 10%, né? Depois foi para 270, depois no outro ano, 280, e aí 280 de novo, 280 e 280, 1, 2, 3, isso, 280.
1.800, né? Se eu falasse só o payback, eu não consideraria a perda do poder de compra, ou seja, o valor do dinheiro no tempo, na verdade. Eu consideraria que seriam a valores de hoje, né? E que não é verdade, né? 280 mil lá do ano 7, cara, ele não vale o mesmo que vale 280 mil hoje. A gente vai ter inflação que vai corroer ele aí ao longo do tempo. E no caso aqui, para o payback descontado, ele me dá uma taxa mínima de atratividade, ou seja, uma taxa que ele espera que esse negócio remunere ele percentualmente ao ano, né? Se a gente falar só de payback, a gente somaria isso aqui, né? 120 mais 240, 360, mais 260, 400, 600, mais 270, 870. Ele aqui no ano 1, 2, 3, 4, entre o ano 4 e o ano 5, ele já teria retornado todo o valor. Mas e se eu considerar a uma taxa de 10% ao ano, a taxa mínima de atratividade de 10% ao ano? Eu vou chegar no payback descontado, eu vou considerar o valor do dinheiro no tempo, né? E o que que eu vou ter que fazer com esses fluxos aqui? Eu vou ter que trazer todos eles a valor presente, tá? A qual taxa? Essa taxa mínima de atratividade. Então, aqui, um período, aqui, desliguei minha caneta, aqui eu tenho 2 períodos. Aqui eu tenho 3 períodos. E isso tem que ser na unha. Tem outro jeito de fazer? Não, tem que fazer na unha. É chato pra caramba. Mas tem hora que a prova é chata, mas de tanta gente repetir aqui, de tanta gente fazer, ela vai ficar fácil, 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 tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar. Um ponto importante aqui, que eu falei com vocês na aula passada, e eu não sei se estava todo mundo aqui. O que que eu gosto de fazer também? A gente não vai usar para essa questão, mas eu lembrei que a gente tem uma questão à frente aqui. Eu gosto sempre de deixar esse C aqui na minha calculadora, porque ele considera períodos fracionários também. A gente vai ter uma questão logo na sequência aqui. Mas não é o ponto, não. Mas vamos lá. Como que eu vou fazer isso, né? No ano 1 aqui. Onde que eu vou colocar espaço para isso? Vou fazer pequenininho aqui, tá? No ano 1 seria 120 mil com um prazo, de, opa, um N de 1 e uma taxa de 10. No ano 2 vai ser 240, 240 a um N de 2 e a uma taxa de 10. No ano 3 vai ser 260, 260, o N vai ser 3 e a taxa 10. No ano 4, 270, 4, 10. No ano 5, 280, 280, 5, 10. Eu acho que se a gente for só até o 6 vai resolver, mas vamos fazer e vamos somar, tá? E eu vou somar isso da mesma forma que eu somei aqui, aqui eu vou somar também, só que trazido a valor presente, a taxa mínima de atratividade, tá bom? Tem que ser na unha mesmo. Vamos calcular lá. 120 mil, 120 mil. É, esse é o valor futuro, a taxa, o prazo. Bateu aqui? Acho que bateu. 120 mil vai ser o valor futuro, o prazo vai ser 1, a taxa vai ser 10. Qual que vai ser o meu PV? 109,090. 109,090. Não vou nem colocar os centavos aqui não, porque não vai fazer diferença pra gente, tá? No outro, quanto que era? 240? 240 vai ser o FV. Qual que é a taxa? A taxa é 10. E o período, 2. Qual vai ser o PV? 198,347. 198,347. No ano 3, alguém já chegou na resposta? E se chegou, manda aqui pra gente. O 3 vai ser 260, 260 FV, 3 é o N, 10 é a taxa, PV. Não precisava bater isso tudo de novo, não. Eu poderia deixar a taxa salva aqui e só ir mudando o N e o PV. Mas vamos fazer tudo, tá? 195,341. 195,341. Vocês percebem como que vai caindo aqui o poder de compra, né? O poder do dinheiro de forma geral, né? 195. Quanto que é o próximo? A gente fez até o 260, não foi? 260, 270.
do 270. FV, taxa 10, o prazo 4. Qual que vai ser o PV? 184.413. 184.413. Ano 5, 280, 510. 280, FV, 5. ON, 10. A taxa, qual que é o PV? 173.857. 173.857. Vamos colocar o ano, mais um ano aqui? 280 também? 173, 280, 6 e 10. 280, FV, 6 é o N, 10 é a taxa. Qual que é o PV? 158.052. 158.052. Então, somando isso aqui, eu tenho que em algum momento encontrar 1 milhão, né? Vamos somar lá no HP. Qual que é a primeira? 109.090, 109.090, entra. Qual que é a segunda? 198.347, 198.347, mais a terceira, 195.341, 195.341, mais 184.413, 184.413, mais. Tá chegando, hein? 173.857, 173.857. Não deu ainda, mas no próximo vai dar 158.052. 158.052. Mais. Beleza, então no ano 6, né? Vamos ver se tem isso aqui. 6 anos? Tem 6 anos aqui. Então vai ser a letra C, 6 anos, tá bom? Isso fica claro aqui para você? Boa, Simone, obrigado, você mandou aqui. Bacana demais. 6 anos, perfeito. É na unha mesmo, é chato pra caramba. Mas a gente fazendo passo a passo aqui, não tem erro nenhum. Eu até não tinha aberto o chat aqui, agora que eu vi, o Bruno falou que acha que a saque na prestação X são as mais difíceis. Mas você viu, Bruno, a gente mastigando não fica assim, talvez fique um pouco mais fácil. E, gente, eu falei isso outras vezes, quiser trazer outras questões, outros conteúdos, manda lá no grupo, manda pra mim, a gente vai fazer junto, é um prazer. Eu gosto demais de fazer isso aqui, de estar com vocês resolvendo questões, é muito gostoso, tá? Então manda que vai ser um prazer, tá bom? Dessa aqui ficou claro, todo mundo chegou em 6 anos. O que que a gente vai fazer? Considerar o valor do dinheiro no tempo, de forma geral, tá bom? Vamos para a próxima aqui, para a gente ter tempo de resolver um pouquinho mais de questões. É... Ana Lúcia optou recentemente por investir em um título que paga cupons semestrais de 48 e 41 e no seu vencimento, em aproximadamente 2 anos, paga o último no valor de 48,81 mais o valor de face de R$ 1.000 do título. Considerando o fluxo de caixa representado na tabela abaixo, que ela pagou 892 no título, qual a tira esperada no final do título, né? A gente quer só a taxa interna de retorno, a gente vai fazer um fluxo de caixa na HP super simples, mas como já é de costume, a gente vai falar disso aqui mais uma vez. A gente tem que falar dos desembolsos de caixa dela. Quanto que ela pagou aqui? Ela pagou 892,20. Quais são os períodos de pagamento de juros? 2, 3, 4. Quanto que vai pagar? 48,81. 48,81. 48,81. 48,81. Mas no final, o que que ela recebe? Ela recebe o valor de face também de R$ 1.000, né? Então vai ser 1.048,81, né? Lembra que eu falei do C ali do período fracionado, né? Aqui vai ser importante, porque como que ele paga isso aqui? O vencimento é em 2 anos e ele paga semestralmente, né? Então aqui eu posso bater, por exemplo, faltam 3 períodos? Na verdade, não, faltam 1 período e meio, falta 1 ano e meio, né? Então, isso aqui é importante para a gente, tá? Então a gente coloca o período fracionado de forma geral, né? Mas vamos lá. É, E a gente vai fazer isso provavelmente na próxima, mas é que é a mesma questão também. Vamos fazer esse fluxo de caixa aqui, né? Não tem biguinho, não tem nada atrapalhando a gente. Como que vai ser? Ela pagou 892,20, então saiu do caixa dela, vai ser o seu G
CF0, né? E aí, qual que foi o primeiro pagamento de juros? Foi 48,81 G CFJ. Qual que foi o segundo? Também foi 48,81 G CFJ. O terceiro, 48,81 G CFJ. Tem outra forma de eu fazer isso aqui? Tem, a gente vai fazer a outra também, tá? E qual que foi o último? 1048,81 G CFJ. O que que ele quer aqui? Ele quer a minha taxa interna de retorno, que é o meu IRR, o Internal Rate, Return Rate. Então, eu vou colocar o F e a tecla laranjadinha aqui. Ele vai me dar uma taxa interna de retorno de 8,14. 8,14. Tem essa questão aqui? Tem. Mas é essa a resposta? Não, está me dando a taxa ao ano. O cupom é quanto? O cupom é ao semestre, então essa taxa aqui, a HP considerou ao semestre. Eu tenho que transformar isso aqui ao ano, né? Então, 8,14. Como que a gente vai transformar isso ao ano? Vamos dividir por 100, vamos somar um aqui e vamos elevar por 2. Eu tenho ao semestre, eu quero ao ano. Vai ser 16,96. Vamos ver se tem essa aqui também. Tem essa aqui, 16,96, tá? Então, 16,96% ao ano. Gente, se vocês errarem isso aqui, eu mato vocês. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Grifa ali o que que é o ano, o que que é o semestre. Repara na periodicidade de pagamento de cupons. Não erra isso aqui não, que é uma coisa simples, é uma coisa boba. Às vezes você vai falar assim, nossa, mas para que que eu tô grifando isso aqui? Tô perdendo tempo. Não, gente, você não tá perdendo tempo, você tá ganhando tempo, você não errar uma coisa boba. Tá bom? Vamos para a próxima ali, a questão de número 10. Maravilha. É o mesmo enunciado, né? Mas vamos ler de novo. A Vanellope optou recentemente por investir em um título que paga com semestrais de 48,81 e no seu vencimento em aproximadamente 2 anos, paga o último no valor de 48,81 mais o valor de faixa R$ 1.000 do título, né? Considerando o fluxo de caixa apresentado na tabela, que ela pagou 892 no título, e uma taxa mínima de atratividade de 6% ao ano. Lembra que a gente falou que é o problema da TIR? O problema da TIR é que a gente considera que esses fluxos de caixa semestrais, que esses pagamentos de dividendos, como vocês queiram chamar, eles vão ser investidos à mesma taxa, ser reinvestido à própria TI. E não é verdade, né? Então, suponhamos que eu comprei um tesouro com juros semestrais a 6,20, 6,30 hoje, e também o Rodney comprou o mesmo tesouro, sem pagamento de juros semestrais a 6,30. Quem que está correndo algum risco aqui diferente do outro? Eu estou correndo, que é o risco de reinvestimento, porque muito provavelmente os cupons que forem pagos ao longo do período, eu não vou conseguir reinvestir a mesma taxa. Já o do Rodney vai estar acumulando esses juros que ele contratou até o final, ou seja, ele garante que ele não vai ter esse risco de reinvestimento, tá? E aqui no caso, ele considera que o reinvestimento dos cupons não vai ser a uma taxa, a própria TIR, ele vai ser reinvestido a uma taxa mínima de atratividade, que é de 6% ao ano, né? E aí a gente faz nosso fluxozinho de caixa igual a gente fez no outro lá, quanto que ele desembolsou? 892,20, pagou 48,81, 48,81, pagou 48,81, pagou 48,81, pagou 48,81 mais os R$ 1.000, tá? É até bom fazer isso aqui de novo, porque nesse caso aqui, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que levar esses fluxos de caixas aqui ao valor futuro pelo período que falta, né? Aqui falta o quê? 3 anos? Um, dois, três? Não, falta 1 ano e meio porque é ao semestre. Lembra do Czinho que eu falei para colocar lá, né? Aqui falta o quê? Aqui falta 1 ano. E aqui? Aqui falta 0,5 anos. E aqui não falta nada, acabou, chegou, é o vencimento, tá? Vamos voltar só. Eu falei que eu não precisava bater todos os fluxos de caixa, né? Lembra que a gente falou ali que desembolsou 892,20, que foi o meu G, CF0, e que ele repete o dado por 3 vezes, né? Quando repetir, se repetir por 10 vezes, como que eu vou fazer? Eu bato o primeiro, 48,81, que é G, CFJ. Quantas vezes esse dado repetiu? Ele repetiu 3 vezes, tá? Então eu vou bater
GNJ que está aqui debaixo do FV. Só que o último fluxo de caixa ele é diferente, né? Porque ele paga o 48,81 mais os R$ 1.000. Então seria 1.048,81 seria o meu CFJ, tá? E aí eu chegaria na taxa interna de retorno do mesmo jeito, tá? Lembra que deu 8,14? Então, quando repetirem os dados, vocês não precisam bater todos, até porque vocês vão se confundir. Quantos dados tem que se repetem? 10, 15 vezes, coloca ali o número de vezes que ele repete, tá? Mas não é o que essa questão pede, é só porque eu falei que eu ia fazer com você dos dois jeitos e acabei esquecendo, né? O que que essa questão pede? Para a gente fazer o famoso Cornojob de novo, né? Esse primeiro cupom aqui, qual que é o nosso prazo? Qual que é o nosso N? Ele vai ser 1,5 anos, né? E qual que é a taxa disso aqui, que eu vou levar a valor futuro? A taxa é a taxa mínima de atratividade, que é de 6% ao ano. O outro, o 2, o N é 1. No 3, o N é 0,5. E no 4? No 4 eu sei que já é, vou colocar em azul aqui, 1.048,81, né? Vamos fazer isso junto aqui. 48,81, 48,81, que é o meu valor presente, a uma taxa de 6% e 1,5 anos, que é o N, qual vai ser meu valor futuro? 53,26, né? Aqui, 53,26, tá? Agora, com o N igual a 1, 48,81, PV 1, N, taxa de 6. Qual vai ser o valor futuro? 51,7386. 51,7386. E o outro, do N 0,5.5. N, FV 50,25. Viu que eu não preciso bater tudo, né? Se eu só trocar o dado que eu preciso, se todos os outros mantiverem constantes, eu chego no mesmo valor. Então, 50,2530. O que que eu vou fazer? Vou somar isso tudo, né? Vou somar de baixo para cima aqui. Eu já tenho um dado aqui, o outro é 1048,81. 1048,81 mais 51,7386, 51,7386 mais o que que faltou? 53,26,26 mais 1.204,09. Mil... Rafael, Oi. só eu me perdi aqui. Uhum. Só me explica novamente, por favor, essa questão do prazo do N 1,5, N 0,5, N1, por Ah, tá. Não, favor. porque o que que acontece? A minha taxa aqui, ela tá ao ano, não tá? Sim, sim. E o meu cupom, ele é o quê? Ele é semestral, não é? Então eu Uhum. tenho aqui no primeiro semestre, no segundo semestre, no terceiro semestre e no quarto semestre. Só que a minha taxa está ao ano. Eu poderia transformar essa taxa aqui ao semestre também. Zero problema, é uma forma de você resolver, tá? Transforma essa taxa ao semestre e aí você coloca 3 períodos, ao invés de colocar o N igual a 1,5. Rafael, eu não quero transformar a taxa ao semestre. Como que eu utilizo o N ao semestre? Faltam quantos anos aqui, na verdade? Faltam 3 anos? Não, faltam 1 ano e meio. Então eu estou colocando na mesma grandeza aqui. Se a taxa está ao ano, eu estou colocando o período ao ano. Aqui falta 1 ano, aqui falta meio ano. Ficou claro? Qual que seria a Ficou. outra forma? Eu transformar o semestre, zero estresse também. Se eu quiser fazer isso, eu posso. Vou chegar na mesma resposta, Beleza. tá bom? E aí, Obri- o pulo do gato aqui é a gente ter o C que ele considera períodos fracionados. Se eu não tivesse C e eu colocar um e-mail, deu chabu, deu errado. Tá bom? Como que coloca isso? STO é X eu tiro, STO é X eu coloco. Tá bom? Não sei se é de vocês está com o Czinho aí, se não tiver, coloca. Beleza, e aí quanto que deu isso aqui? Ficou claro agora? Ficou, não ficou? Se não ficou, pergunta. Acho que ficou então. Assim, Ó, assim. be- beleza, ele desembolsou 892,20 e teve um valor final de 1.204 quando ele reinvestiu a taxa mínima de atratividade de 6%. Senão seria diferente, né? Quanto que isso rendeu para ele? 892,20.
colocar aqui 892,20. Lembra que eu usei a teclinha aqui em cima do STO para inverter os dados? Vou inverter eles aqui e vou colocar variação percentual. Quanto que ele me deu? 34,95 no período, né? Então eu ganhei mais. Esse investidor ganhou mais 34,95 dentro desse período, né? Só que o período é de 2 anos, né? Eu tenho que transformar essa taxa aqui ao ano, porque está tudo aqui ao ano. E a taxa que eu tenho aqui é ao período. Como que eu vou fazer isso? Vamos dividir por 100, um mais, um mais. O que que eu quero? Eu quero ao ano, eu quero ao ano. E o que que eu tenho? Eu tenho 2 anos. Vou dividir, elevar um menos 100 vezes 16,17. Será que tem essa resposta lá? 16,17, letra C. Maravilha, chegaram aqui na mesma resposta? Vamos para frente? Vamos lá. Jordan comprou uma ação por R$ 10. Ele espera vendê-la daqui a 5 anos, pelo período, pelo valor de R$ 17. E projetou os dividendos esperados conforme a tabela abaixo. Então ele vai comprar a ação e vai receber todo ano dividendos aqui. A sua taxa mínima de atratividade para esse investimento, a sua TMA é 12% ao ano. 12% ao ano. Qual é o VPL esperado dessa operação, né? Vamos lembrar, o que que a gente falou de VPL? VPL vai trazer quanto que eu estou fazendo de ganho adicional, dado a minha taxa mínima de atratividade, tá? Como que a gente vai calcular isso aqui, né? A gente vai fazer o fluxozinho de caixa também, igual a gente fez nas outras questões. Essa aula minha hoje eu estou usando caneta azul, preta, tá uma beleza. Depois vai ficar, meu caderno vai ficar aqui uma beleza, hein? Então ele teve aqui um desembolso de caixa, ele comprou a ação por R$ 10, no ano 1 ele recebeu R$ 1 de dividendos, no ano 2, 1,20, no ano 3 ele recebeu 1,40, no ano 4 ele recebeu 1,60, no ano 5 ele recebeu 1,70. E acabou por aí? Não, não acabou por aí. Ele vendeu o papel também, né? Por quanto que ele vendeu aqui? Ele vendeu por R$ 17, né? Então, esse fluxo aqui fica claro, né? O que que ele quer saber? Ele quer saber, dada a taxa mínima de atratividade, se o preço que ele pagou de R$ 10 é um preço justo, ou se é um preço caro, se ele está tendo ganho adicional, quanto que ele está tendo de ganho adicional com isso, é exatamente isso que o VPL vai mostrar para a gente, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? O fluxo de caixa lá, né? Quanto que ele desembolsou no ano 1? Vamos zerar aqui. R$ 10, foi CHCS, vai ser o GCFJ dele aqui, certo? E qual que foi o primeiro fluxo de caixa dele? Foi R$ 1, GCFJ. Qual que foi o segundo fluxo de caixa dele? 1,20 GCFJ. Qual que foi o terceiro? 1,40. 1,40 GCFJ. O quarto, 1,60 GCFJ. O quinto, 1,70. 1, 2, 3, 4, 5. 1,70. Só que a gente não pode esquecer de somar esses dois aqui, né? Então, o 5 foi de 18,70, né? Vamos esquecer disso aqui não. O último dele, 18,7 GCFJ. O que que ele tem ali? Ele tem a taxa mínima de atratividade dele também, que é 12%, que é a taxa, né? O que que ele quer? Ele quer o VPL, ele quer o Net Present Value, que é o NPV que está em cima da tecla PV. Vai apertar o V, NPV vai ser de 4,47. Ou seja, ele teve de ganho adicional, ou seja, se ele vendesse pelo mesmo preço que ele comprou, dados os dividendos que ele recebeu, ele teria a taxa mínima de atratividade dele. Mas qual que é o VPL? O VPL foi positivo, né? O VPL foi positivo. Foi positivo em quanto? Em 4,47. Significa que ele teve um ganho adicional, um ganho acima da taxa mínima de atratividade de 4,47. Ou seja, ele pagou barato nessa ação aqui. Ele podia ter pagado até 14,47, tá bom? Então aqui, letra C. Perfeito? Vocês pararam de me responder aqui de novo. Manda aqui no chat em quem resolveu, se tá certo, se não tá.
Fala comigo, hein, gente? Me abandona não no sábado de manhã, hein? Vamos para a próxima? Hum. O pessoal que fez a prova na última prova, cobrou desconto bancário? Não. Quem fez aí, se puder contar pra gente. Por que que eu estou perguntando? Estou perguntando porque tem cobrado muito pouco, mas é importante a gente saber o que que é um desconto bancário, né? E quando a gente fala em desconto bancário, que é o ponto dessa questão aqui, a gente vai falar sempre de juros simples, tá? De juros simples. Então, vamos resolver a questão aqui que da mesma forma, olha, aí, Bruno falou que não. Então, gente, não tem cobrado muito, mas o problema é vocês chegarem lá, cobrar e vocês não souberem, vocês vão matar o Rafael, vão matar o Carecão lá. E aí vai ficar ruim, né? Não vamos fazer isso. Vamos lá, um comerciante descontou títulos a receber de seus clientes no valor de R$ 100.000. Sabendo que se trata de uma operação de desconto bancário com a taxa de 1,5% ao mês e o prazo da operação é de 2 meses, qual foi a taxa de juros efetiva? A gente quer saber a taxa de juros efetiva, tá? Porque assim, quando a gente fala de desconto bancário, se ele tinha que receber 100 mil em duplicatas, né? E ele foi lá no banco, e ele quer receber isso aqui no D0, né? No D0. E ele tem o prazo de 2 meses, o prazo de 2 meses. 2. E qual que é a taxa que o banco cobrou? É 1,5. Então, na verdade, vai ser 1,5 vezes 2 vezes 2. Opa, falei 1,5 e escrevi 1,2. Tic-tac não está funcionando não, hein, gente? 1,5 vezes 2 vai ser uma taxa de 3%, né? Do período, no período. Só que, na verdade, e aí quanto que ele vai receber, né? Tirou os 3%, ele vai receber 97 mil da antecipação. Só que, na verdade, ele quer saber qual que é a taxa de juros efetiva, né? Porque tem um juros embutido aqui, além desse desconto simples de forma geral, e é isso que a gente quer saber, né? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer no nosso fluxo de caixa, né? Igual a gente faz qualquer outra operação, né? Eu tenho 100 mil, que é o meu FV. Eu tenho o período, que são dois. O período são dois. Eu tenho um PV, que é 97. Lembra que eu falei de fluxos de caixa contrário? Aqui a gente vai pôr negativo, tá? Porque o outro a gente pôs positivo. Então, numa ponta está saindo dinheiro, na outra ponta está entrando, né? Eu quero chamar o I. Qual que é o I dessa operação? 1,5346. Tem isso? Tem isso aqui. 1,5346, tá bom? É simples assim, não tem segredo. Lá nos simulados, eu já fucei todos os simulados de vocês, eu fiz todos os simulados ali, não deixei passar nenhuma questão. Tem questão de desconto bancário, faz as outras, tá? É, para que por mais que não cobre, se cair, eu não posso perder uma coisa simples dessa e esquecer como é que faz, tá? 10 e 17, eu separei mais três questões aqui. Se não der tempo, a gente faz uma, faz duas, faz quanto der. E no início da semana eu tô com vocês de novo e a gente começa pelo mesmo ponto que a gente parou, tá? Lembra que eu falei que tem coisas que eu tenho certeza que vai cobrar, que eu não tenho dúvida que vai cobrar? A gente falou de saque price, eu não tenho dúvida que vai cobrar. Isso aqui também eu não tenho dúvida que vai cobrar. Com certeza vai cair taxa spot, taxa forward, é importante a gente saber. É importante quando a gente fala que taxa a termo, ela é a mesma coisa que taxa forward e a taxa spot. Opa, então vamos fazer no mesmo lado aqui, Rafael. Diminuir essa borracha. E a taxa spot, o que que é? Ela é a taxa à vista, tá bom? Taxa a termo e taxa à vista. Vamos lá para a questão, né? A tabela a seguir representa as taxas de juros spot em base anual. O ano um taxa spot 2,50, no ano 2 3,20, no ano 3 4,10. Qual é a taxa estimada para o terceiro ano, né? Então, assim, gente, se eu tenho, vamos colocar que eu tenho três investimentos diferentes, né? Um que é para o prazo de um ano, eu tenho um outro que é para o prazo de 2 anos, eu tenho um outro que é para o prazo de 3 anos, né? E aí, sempre que eu abro mão da minha liquidez, eu tenho que ter um prêmio por isso, né? E normalmente eu recebo esse prêmio. Se eu investir para um ano, cara, normalmente eu vou investir uma taxa menor do que se eu investir para 2 anos, que seria uma taxa um pouco maior, do que se eu investir para 3 anos, que seria uma taxa
um pouco maior, né? O ponto é que eu vou ter resultados diferentes, né? Então, se eu investir para um ano, beleza, eu vou ter 2,5%, né? E se eu investir para 2 anos, no período de 2 anos, qual que eu vou ter? Se a taxa é 3,20, 3,20 é a taxa ao ano, né? A taxa está ao período ali. Então, 1,032, vamos levar a 2, vai ser 6,50 de ganho total, né? Então, no final da operação, eu ganhei 6,50, que é mais do que 6,40, que seria 3,2 vezes 2, né? E 4,10 para 3 anos. 1,0410 entra 3, eleva. Concorda que eu vou ter um ganho ao final da operação de 12,81? 12,81. Então eu sempre tenho um ganho adicional de um período para o outro, né? E quanto que eu tenho que ter de ganho adicional como que eu vou mensurar qual que é esse ganho adicional de um período para o outro, né? Eu vou decompor essas taxas aqui, é simples assim. Então, o que que ele me pede? Ele me pede a taxa, qual é a taxa de juros estimada para o terceiro ano? Eu quero saber quanto que vai ser a taxa de juros que vai me fazer saltar desse 6,5 para o 12,8, que não seria só mais 4,10, né? E como que eu vou fazer isso? Eu vou decompor essas taxas. 1,12,8 dividido por 1,065, né? Quanto que eu vou chegar nisso aqui? Essa caneta minha tá querendo descarregar, hein? Já é a segunda vez que ela desliga sem eu encostar nela. 1,0650. Vamos fazer isso lá na calculadora? Ah, já está até aqui, né? 1,1281, 1,065. Divide. Então vai ser 5,93, 5,92 alguma coisa, né? 5,93. 1, opa, 5,93. Tá bom? Então é isso aqui. Tem uma questão que o Bruno me passou, que ela é super interessante, que ela pede em dias, tá? De um período para o outro. Eu não esqueci, eu quero muito resolver ela com vocês, mas hoje eu acho que vai ficar um pouquinho apertado o tempo, porque é, é uma questão um pouquinho mais extensa. Mas, ó, lembrem disso, eu vou começar, porque isso aqui eu tenho certeza que vai cobrar, gente. Então, na segunda-feira, que eu vou estar com vocês de novo, eu vou começar resolvendo a questão que o Bruno me mandou lá, tá bom? E se tiverem outra, resolvam isso aqui, gente, que é uma coisa muito simples, mas muita gente erra. Se tiverem outras, me mandem para a gente começar por ela na segunda-feira, tá? O que que eu separei para a gente finalizar a aula aqui hoje? Eu acho que a gente vai gastar esse tempo. Mais uma questão sobre WACC, sobre o custo ponderado de capital, né? Weighted Average Cost of Capital. Então, qual que é o custo ponderado de capital, né? Vamos ler a questão aqui primeiro, né? Uma empresa possui 50 milhões de ações emitidas ao valor de R$ 5 cada. Além disso, na sua estrutura de capital, ela possui 60% de capital de terceiro, com custo de 15% ao ano, sabendo que a alíquota do imposto de renda é de 34% e que os acionistas exigem um retorno de 20% ao ano, o WACC dessa companhia é de. Então, a gente tem algumas coisas importantes aqui, né? Antes de falar da forma. Primeira coisa que eu tenho que 60% é capital de terceiros, então 60%. 60%. 60%. Ele é de capital de terceiros, tá? E 40% ele é de capital próprio, tá bom? Que mais que eu tenho aqui? Que o custo de capital de terceiros, ele é de 15% ao ano, né? Que mais? Ele não falou que é tributado pelo lucro real, mas fala que a alíquota de imposto é de 34%, então a gente pressupõe que seja, né? Então eu consigo abater esse imposto aqui do custo da minha dívida, né? Então, esse aqui é um ponto perfeito. Qual que é o custo de capital próprio, né? O custo de capital próprio eu tenho aqui que é de 20% ao ano. Então a turma dos acionistas lá tá nervosa, quer ganhar mais do que o mercado quer ganhar. E beleza, tá certo. Tem que ganhar dinheiro mesmo. A gente trabalha para ganhar dinheiro, né? E aí, o WACC, o custo médio ponderado de capital, ele nada mais é do que o peso do capital de terceiros vezes o custo de capital de terceiros
Então o peso aqui é 60 e o custo é de 15, mas na verdade eu tenho que tirar o imposto aqui, né? A gente vai calcular isso. Mais o peso do capital próprio, o peso de capital próprio, que é de 40%, né? Vezes o custo do capital próprio, que é de 20%. Isso aqui é simples, simples, simples. Eu poderia só tirar o imposto e fazer essa conta, que foi o que a gente fez da última vez, né? Só que eu queria fazer de forma diferente aqui hoje, tá? Eu queria calcular pela fórmula. É, Como que é a fórmula da planejar, né? Que o custo médio ponderado de capital, ele é igual à dívida mais o patrimônio, dividido pela dívida mais o patrimônio líquido, que nada mais é. Deixa eu ver se tem como eu copiar isso aqui. Opa, será que eu vou conseguir copiar para lá? Copiar. Se eu conseguir, fica ótimo. Colar. Olha, não é que foi? Foi, mas desconfigurou tudo aqui, né? Não vai dar, não. Deixa eu apagar isso aqui. Desfaz, desfaz, desfaz. Melhor copiar. É, opa, caneta. O custo médio ponderado de capital, que é o WACC, ele vai ser a dívida dividido pela dívida mais o patrimônio líquido, ou seja, nada mais é do que isso aqui, é exatamente isso aqui, que é o peso do capital de terceiros, né? Vezes, vamos voltar lá na fórmula, o custo de capital de terceiros, RT, que a fórmula traz, né? Vezes um menos o imposto, que é importante para a gente calcular aqui, mais o patrimônio líquido dividido pela dívida mais o patrimônio líquido. O patrimônio líquido dividido pela dívida mais o patrimônio líquido, tá? Vezes o custo de capital próprio. Isso aqui nada mais é do que isso aqui, que é o peso do capital próprio também. Então, assim, era muito mais simples eu ir direto aqui, mas é legal a gente trinchar aquela fórmula lá, que ela é bem chatinha, vale a pena a gente falar, né? É, O que que a gente tem? Que o capital de terceiros aqui, hum, a empresa possui 50 milhões de ações emitidas ao valor de R$ 5 cada. Alguém desmutou o microfone, quiser perguntar alguma coisa, manda bala. Não, né? Então, capital total dessa empresa, ele é o quê? 250 milhões, ou seja, 5 vezes 50, 5 vezes 50, 250 milhões, né? Isso mesmo. 250 milhões, 250 milhões, dividido por 0,4, né? Porque eu sei que a empresa tem 40%, né? E ela possui 50 milhões de ações a R$ 5 cada. Então ela tem 250 milhões, que é o capital total da empresa, né? E vai ser o quê? O capital total da empresa é 40% desses 250, né? Vai ser 625 é o capital total, que é a dívida mais o patrimônio líquido, né? E aí, a empresa tem quanto? A empresa tem 40% disso. A empresa tem 250, menos 250. Então, qual que vai ser o capital de terceiros? O capital de terceiros é 375, tá? Então, o que que é o capital total? É o patrimônio líquido mais a dívida, né? Mais a dívida, tá bom? Então, o total, se eu tenho 40% de capital próprio e eu tenho 250 milhões de ações, eu tenho 625 no total, né? 625 menos os 250 aqui, dá 375 de capital de terceiro. Isso aqui tá tranquilo, né? O que que é? A dívida, quanto que é a dívida então? A dívida é 375, né? 375 sobre quanto que é a dívida mais PL? É 625, né? Que foi isso aqui que a gente chegou, certo? Que é a dívida mais PL. Vezes, qual que é o custo de capital de terceiros? 15% vezes 1 menos 34%. Tá, beleza. Só que se eu dividir isso aqui, ó, 365 por 625. Opa, 365 por 625. 375, entra, 625, divide. Olha que legal, 60%. Eu não podia ter colocado isso direto aqui? Podia ter colocado 60%, mas ele coloca essa coisa aqui, esse monstro, esse bicho de sete cabeças aqui, para a gente ter que destrinchar isso. Mas
Quanto que é o PL mais a dívida mais PL? Seria, é, qual que é o patrimônio líquido? 250 sobre 625, né? Vezes qual que é o custo disso aqui? É de 20%, né? 20%. Olha só que curioso. Vamos fazer 250 dividido por 625? 250 entra, 625 divide, 250 entra, 625 divide, 40%. Opa, eu não podia ter colocado direto lá, professor? Podia, mas a fórmula complica isso aqui de coisa absurda só para falar que isso aqui é 0,6, deixa eu até pôr em vermelho. Isso aqui é 0,6, que é 60%. Isso aqui é o custo e isso aqui é 0,4. E isso aqui é o custo. Então era só eu ter feito direto aqui, né? Olha, 0,6 vezes 15% menos 1,34. Vamos fazer lá. 1 menos 34%. 1 entra, ponto 34 menos 0,66 vezes quanto? 15 vezes 15. 15 vezes 9,90. 9,90 vezes 0,6. Seria isso aqui, ó. 9,90 vezes 0,6 mais 0,4 vezes 20%. Ia ser muito mais fácil, mas ele me dá isso aqui tudo. O que que eu fiz aqui? Deixa eu dar um passo atrás, né? Vocês viram o que que eu fiz? Eu fiz 1 menos 34% vezes 15 vezes o ponto 6, né? Quanto que é? Deixa eu apagar essa aqui embaixo. Vocês estão comigo aqui ainda ou já me abandonaram, hein? Deixa eu apagar isso aqui. Então, o que que é isso aqui? 0,6 vezes 9,90. Então vamos chegar no 9,90 lá de novo. 1 entra, ponto 34 menos, entra, vezes quanto? 15. 15 vezes 9,90. Então vai ser 0,60 vezes 9,90 mais 0,40, que a gente já fez essa divisão aqui, vezes 20, né? Então vamos fazer isso aqui. 9,90 entra, ponto 6 vezes, vou apertar um Enter aqui, tá? Para eu salvar essa primeira parte da operação. Que vamos copiar aqui também, né? 5,94. 5,94. Mais, eu vou colocar 0,4 vezes 20. Então, entra, ponto 4, entra, 20 vezes, estou vindo de trás para frente e vou somar. 13,94. 13,94. Beleza? Ficou claro aqui? Deixa eu só colocar aqui para ficar salvo também. 0,420. Ponto 4 entra, 20 vezes 8. 8. 8 mais 5,94. 13,94. Viu só? Não era muito mais fácil ter ido direto aqui? Alguém concorda comigo, pelo amor de Deus, viu? Eu acho que era muito mais fácil a gente ter ido aqui. É muito mais simples. Eu gosto de resolver direto assim. Assim, é muito melhor do que esse bicho de sete cabeças, que é a fórmula que a planejar dá lá. Mas é importante vocês saberem, né? Vai que esquece como faz aqui. Ela, caramba, o Rafael ensinou uma forma que não tem aqui no formulário de formas. Então a gente destrincha isso aqui também para a gente estar 100% tá na mesma página, tá? Gente, 10h32, a gente até passou 2 minutinhos aqui, mas eu não vou esquecer. Na segunda-feira a gente vai começar por outra questão de taxa à vista e taxa a termo, que eu acho que isso aqui vai cobrar e acho importante a gente estressar um pouquinho mais esse tema. Na segunda-feira a gente continua falando sobre o mesmo tema que é fundamento de finanças, tá? E aí eu começo por essa questão de taxa a termo, tá joia? Muito obrigado, vocês ficaram comigo aqui até o final. Quem vai assistir depois também, muito obrigado por estar participando aqui com a gente. Contem comigo o que vocês precisarem. Vamos ser aprovados nisso na próxima prova. É um compromisso meu aqui junto com vocês. Bom final de semana, bom descanso, um abraço, pessoal. Valeu, Rafael. Bom fim de semana. Valeu, Valeu, Daniel. pessoal. Bom final de semana. Valeu, Valeu. gente. Bom fim de semana aí. Tchau.